Hola pessoal, seja bem-vindo ao canal Indiana Jones Professor, que todo dia nós te ensinamos sobre cultura maravilhosa que Deus me deu. Mas nossa cultura é muito mais estranha, muito mais diferente do que você é outro lado do que eu. Por isso, Deus me deu uma língua portuguesa que agora, graças a Deus, estou falando muito melhor, muito bem com vocês, ajudar você, explicar muito melhor você que você está entendendo todas as minhas dicas, que vai ajudar, vai mudar seu relacionamento que você tem. Então, mais uma história muito mais tristeza que chegou para mim. Pode olhar aqui toda a história que ela mandou para mim. Como que chama ela? Liliana Mina, que não sei que ela falou que me leva meu nome ou não. Acho que não ela falou isso tudo, mas eu vou falar o nome dela, eu vou mostrar a mensagem também o que ela falou. Então, galera, você tem que eu vou falar uma coisa para você muito mais importante que ninguém vai falar. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Na minha opinião, eu quero também, todo mundo precisa de dinheiro, mas eu tô sempre ajuda primeiro depois do que dinheiro, porque eu muito tempo com vocês falando português do que outras pessoas, tá bom? Muitos brasileiros moram aqui também, não sei qualquer coisa elas ensinando vocês, tudo bem, eu assisto também, mas eu não acredito todas, tudo bem? Eu vou falar uma coisa que você tem muito rápido, não passou nada por ninguém pela internet, tá bom? Não faz isso. Quando você vai fazer isso, você vai mesmo sofrer, tá bom? Só isso, muito rápido não. Isso não que você vai perguntar quantos tempo, 1 ano, 2 anos, isso não, meu amor. Dia também é muito melhor, ou 1 ano também vai acabar, mas você não vai entendendo. Então você tem que descobrir, aprendendo, tá bom? Usa sua cabeça também para abrir essas coisas, vai muito mais sério. Então vamos lá, não vou levar muito tempo seu. O John conhece um indiano no aplicativo de músicas. Eu conheço muitos brasileiros cantando música, mesmo que karaoke, né? Muitos indianos também juntos que pessoa pode cantar. Lado tem mulher, lado tem homem, que juntos pessoa cantando. Aplicativo que conhece que chama Smiley ou Xiumili, não sei como que chama mais ou menos. Que esse aplicativo que a gente cantando música. Eu conheci algumas brasileiras que me pediram para falar que John, você tem que cantar comigo nesse aplicativo, mas eu não aceitei, porque eu não gosto. Eu gosto de cantar minha música no meu estúdio para vocês como que eu cantando, tá bom? Então, John, eu conheço um indiano no aplicativo de músicas, começamos a conversar e ele me pediu meu Facebook. Mesmo que esses indianos que procuram brasileiros também assistindo, mesmo que brasileiros ficam todos de aplicativos. Nossa, eu estou muito mais estou olhando quando aplicativos, né? Eu estou vendo todos os lugares tem brasileiros, todo lugar. Facebook tem outros aplicativos também brasileiros fica. Então essa música aplicativa, quando você vai conversar com a pessoa, então, claro que ele vai pedir para você, mesmo que ele vai gostando de conhecer você, porque você é uma moça, tá bom? Aqui conversar com uma moça não é muito mais fácil, tá bom? Por isso essas pessoas que ficam nesses aplicativos, né? Ou quando eles viram que não sou uma mulher cantando, ela dá entrasmente para mim, que quero me conhecer, quero me conversar. Então essas pessoas muito rápido dá tudo atenção para você, que você vai ficar apaixonada ou vai entrar no meu PV. Então, quando vez você vai entrar no PV, então depois ele vai dar muito mais coisa. Meu amor, meu vida, não sei tantas coisas, eu vou vir para você, você tem que vir para mim, a gente vai casar, a gente vai juntos, muito sonho que pessoas falando, mas realidade
outras coisas na cabeça. Tudo bem, fica aqui com vontade, vou explicar. Ele me pediu meu Facebook, adicionei ele, viu minhas fotos, logo pedi para fazer uma videochamada, viu? Começou com o aplicativo de músicas, entra no Facebook com amizade, depois pedido chamado vídeo. Então isso é o que? Me fala. Então, mesmo que você entra no aplicativo para quê? Para namorar, para encontrar pessoa? Eu estou não entendendo. Para namorar, mesmo que você quer uma pessoa namorar, né? Tem muito aplicativo de namoro que é pessoa sério, que dar idade, dar perfil, dar pessoa, todas coisas, realidade. Mas esses aplicativos de música, de cantar, você conhece uma pessoa, eu sigo no seu país funciona. Você quando você descobriu, né, esses indianos, no esses aplicativos de muitos indianos aplicativos de inglês, que muitas pessoas ensinam inglês, tudo é mentiroso, tá bom? Muito mais cuidado com essas pessoas, muito brasileiro já sabe disso, porque eu já ajudei. Então, eles ficam mesmo que procurando uma mulher, mesmo que você tem que falar para ele que você porque não cantando música com indiana, ou você porque não entra no PV de uma indiana, que você entrou aqui depois falando essas coisas que não é nada sério. Então isso não é dar certo, né? Você vai ficar triste, vai machucar, vai muito tempo para ele ficar conversando depois, isso tudo. Então, como que foi? Faz uma videochamada, ele aceitou, ele é um rapaz educado, respeitador, estuda e mora com pais dele, me convido para a Índia, mas eu não tenho como. Eu falei que daqui 2 anos acabo os estudos, eu venho ao Brasil, mas eu sou mais velha do que ele, porém não aparento ter mais idade e também já junto, filho, você acha nosso relacionamento vai dar certo? Todos os dias nós falamos por vídeo, sempre que eu pego uma foto, ele me envia também, já me enviou foto do festival, todos gostam, muito parecidos, um grande beijo para você, te amo. Olha, ela aqui também me deu uma te amo. E isso tudo, por isso que indianos muito mais danadinho com você, porque você faz coisa sério não. Agora esse relacionamento eu nunca acho que essa pessoa, essa cara é sério com ela. Primeira coisa ele é novinho, ainda estudando, dependendo de família, ou idade é para ele estudar, ou ele fica conversando no aplicativo de música que a pessoa cantando. Então isso é uma pessoa certa não. Quando a pessoa gosta de estudar, né, não entra nesses aplicativos. Esses aplicativos é para passar tempo. Esse aplicativo quem não tem que trabalhar, não tem estuda, uma novidade, não sei que ela não falou que idade dela, ou idade dele também. Acho que novinha, então aparece 20 anos, 23, 4 mais ou menos, porque essa idade pessoas estudam. Ou ainda não acabou 2 anos, tem que mais estudar. Ou ele convite para ela, vem aqui. Não se ou ele vai fazer o que, ele vai apresentar ela para a família dele, ou ele só quer convite para ficar no hotel, para fazer namoro, isso tudo, depois ela vai embora. Não se motivo dele, né? Porque ele não apresenta para você a família dele, não se... Ele é uma criança ainda, não estudou, não tem que trabalhar. Você acha isso é certo? Você vai trabalhar aqui ou ele vai estudar, ou nada, isso é sério, tá bom? Sempre encontrar uma pessoa, quando a pessoa é trabalhador, mesmo que ele tenha que trabalhar. Pessoa estudando, educado, tudo certo. Mas você já namorou algumas pessoas no seu país, você é mais idade, mais experiência de vida, você tem crianças também, você ajuda a sua criança, você trabalha, paga todas as suas coisas. Mas isso dinheiro para você é importante, para ele não é importante que você vai vir aqui, ou se todo o dinheiro vai acabar, ou ele vai aceitar nada. Então assim não, o dinheiro é importante, você todo dia noite trabalhando, tem que levar coisa sério. Assim não fica apaixonada rápido, que pessoa é educada, uma novinha, isso brasileiras faz muito, eu estou cansado de ensinar, mas você não vai parar, mas fazer o quê?
porque seu coração é muito mais maluco, muito rápido fica apaixonada, muito rápido embora com palavras, com olhando carinha de uma homem, não sei porquê. Mas tudo bem, na minha opinião, tem que ficar relaxa, 2 anos tem que esperar primeiro. 2 anos tem que esperar quanto tempo vai estudar, acabou, ou você vai ver, depois quando acabou estuda dele, ele vai procurar alguns trabalhos aqui, depois você vai ver, a família dele vai arranjar para ele, tá bom? Você vai ver. Eu tô falando agora. Ele tô falando isso tudo é só palavras dele que ele falou, que porque ele fica conversando com você, ele quer mais conversar com você, mais querendo ouvir você, não se qualquer coisa ele quer no mentalidade dele, tá bom? Então você acha que isso é relacionamento sério? Então não tem problema, pode ficar, conversa mais, mas tem que ficar pouco distância, não fala sobre relacionamento. Parece conversar amigo, quando ele vai sucesso no trabalhar, sucesso no acabou estuda, depois você pode convidar para ele vem para cá, ou você tem que visitar aqui também para conhecer família quando ele vai apresentar para você pela internet. Depois tem que visitar, conhece, porque depois a família não aceita. Muito brasileiro também já faz isso, pessoas fazendo filhos depois que a família aceita, porque quando um tempo você faz filho com indianos, né? Então, claro que a família também vai aceitar, né? Essa situação difícil, porque todo mundo, família vai olhando que nossa, meu filho fez essas coisas, isso coisa errada, sem família, permissão, a gente não fez. Isso coisa é muito tristeza, ruim também, não é respeitadora, mas você tem que fazer essa coisa não, que depois vai problema. Então, esse relacionamento que eu falei, essa situação já aconteceu com muitos, ainda está bem. Muitos casos assim, tá pensando, mas elas não sabem como que é. Então você quando assiste essa vídeo tem que compartilhar com vários de grupos de redes sociais que você tem, que quando mesmo que você fica com muitos indianos, eu estou sempre vendo no Face, brasileiro tem muitos indianos no amizade, bastante pessoas seguem elas, comentários também, ou elas não entendem nada, só fica olhando, gostando, depois eles entram no seu PV conversando, fica enganando, depois você vai, volta para mim, sem problema pode voltar, eu sempre vai aceitar suas perguntas. Relacionamento ajuda porque é meu trabalho agora, tá bom? Compartilha mais vídeo, curte também, comentário sua opinião também. Acho que vai certo o relacionamento, eu sempre quero que o relacionamento vai sério, certo, que ninguém vai enganar, mas tem que, o que eu ensinei, isso vai mais ajudar do que você fica com ele, fica só conversando, tá bom? Fica feliz, mais uma vez, amanhã vou falar outras coisas, com outra história maravilhosa. Tem que escrever, ainda não escreve, vai sempre ajudar a primeira mão. Obrigado.